irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta aos Hebreus, e dessa feita nós iremos dar o pontapé inicial, o start, expondo o capítulo 5, versículos de 1 a 10, aonde o escritor da carta vai mostrar dois requisitos, ou os dois principais requisitos para ser sacerdote. Primeiro, o sacerdote tinha que ser homem, tinha que ser humano. Segundo, ele deveria ser chamado por Deus. Assim como Arão chamou, assim como Deus chamou, denominou Arão para ser o primeiro sumo sacerdote. Nós conhecemos a história. A vara de Arão que floresceu, Arão, irmão de Moisés, Deus escolhe Arão para ser o primeiro sumo sacerdote, e dali, da linhagem araônica, surge ou vem o sumo sacerdote. Vem ali da linhagem de Arão. E os sacerdotes, os levitas, né? Aqueles que trabalhavam no tabernáculo, no templo, eles eram da tribo de Levi. Não poderia ser de outra tribo. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para trabalhar com as coisas concernentes à obra de Deus no Antigo Testamento. Então o levita, ele limpava o templo, ele levava as coisas do templo, desmontava, montava, porque o tabernáculo era móvel, né? Ele era montado e desmontado. E hoje não existe mais levita, gente. Quando você vê um cantor dizendo eu sou levita, é um mentiroso. Para ser levita, primeiro, tem que ser judeu. Segundo, tem que ser da tribo de Levi. E levita não só cantava, não. Levita pegava peso nas costas, levita limpava os banheiros, limpava o templo. Então quer ser levita, irmão? Primeiro tem que ser judeu. Depois tem que carregar peso nas costas, carregar as coisas. Isso ninguém quer fazer, né? Então esse ministério cessou. Não tem mais levita, esquece. A pessoa é um cantor. O fulano de tal é um cantor. Não é levita, porque não existe mais esse ministério. Vamos parar com essa palhaçada. E o capítulo 4, nós abordamos sobre o descanso de Deus. Pegando o gancho aí do capítulo 3, que o escritor fala que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, da desobediência. Aí o escritor cita o Salmo 95, versos 7 a 11. Tá? Tudo isso eu abordei lá na exposição do capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, ele vai falar do descanso, que Canaã aponta para o descanso eterno. Ele fala também do descanso da criação. Quando Deus criou o mundo, ele descansou, não no sentido que ele estava cansado, mas no sentido que ele acabou a sua obra, não tinha mais nada para fazer. E esse descanso de Deus aponta também para a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, aponta para a Canaã celestial. Tudo isso eu falei e expliquei na exposição do capítulo 4. E quem garante isso, Elias? Quem garante que nós iremos entrar no descanso eterno? O versículo 12 e 13 do capítulo 4. Quem garante é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu expliquei também. No versículo 13 ele fala que um dia nós iremos prestar conta ao juiz, ao nosso juiz. Nós iremos, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós um dia chegaremos perante o tribunal de Deus, aonde nós iremos prestar contas daquilo que nós fizemos. Aí o capítulo 4, versículos 14 e 16, ele apresenta Jesus como sumo sacerdote eterno, que foi a última exposição. E ele vai sempre falando. No capítulo 2, versículo 17, ele fala do fiel e sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Aqui, nos versículos 14 a 16, ele fala novamente. E ele vai explicar o que é, ou porquê Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, quando chegar no capítulo 7. Aí nós veremos que ele vai explicar aquilo que ele vem falando. Que ordem é essa? Né? Quem é Melquisedeque? O que ele fez? Aonde ele aparece? E nós veremos aí. Vamos chegar no capítulo 7. E voltando aqui para o capítulo 5, tá? Você vê nos versículos de 1 a 10, nós veremos agora
esses dois pré-requisitos. Então, o primeiro requisito para ser sacerdote, ele vai falar sobre isso, né? Para ser sacerdote, primeiro, tinha que ser homem, tinha que ser humano. Segundo, tinha que ser chamado por Deus. Então, os versículos de 1 a 3, o sacerdote tinha que ser humano. E o versículo 4, ele tinha que ser escolhido por Deus. E a partir do versículo 5, dos versículos 5 a 10, ele vai mostrar que Jesus preencheu esses pré-requisitos. Ele era homem e Deus, o Pai, o chamou para essa função. Não existia sacerdote da tribo de Levi. Ou melhor, não existia sacerdotes da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Os sacerdotes viriam ou eram da tribo de Levi. Como explicar isso? É isso que ele vai falar aqui. Ele vai apontar e citar de novo textos do Antigo Testamento, principalmente os Salmos. Então, nós iremos dividir praticamente em 3 subdivisões, os versículos de 1 a 10. Os versículos de 1 a 3, o versículo 4 e os versículos de 5 a 10. E a primeira subdivisão é essa. É os versículos de 1 a 3, aonde ele vai falar que para ser sacerdote tinha que ser humano. Depois de ele falar, nos versículos 14 a 16, que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, ele começa assim o capítulo 5. Cada sumo sacerdote sendo escolhido, lembrando que o sumo sacerdote começa com Arão. Aí você tem que aprender e estudar sobre a linhagem araônica. Um sumo sacerdote era como se fosse um presidente, gente. Ele que mandava, ele era o chefe dos sacerdotes. Era ele que delegava as funções. Você faz isso, você faz aquilo. Né? Era um presidente ali, para você entender melhor. Usando um termo mais, como posso dizer, moderno. Um termo moderno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, tinha que ser homem, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote, ele é um homem, ele é um pecador. Versículo 3. Porque por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto de si, como de si mesmo. Então, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. E os destinatários da carta também conheciam. Porque estava surgindo, quem sabe, uma pergunta na mente dos destinatários. Como Jesus ele poderia ser sumo sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Isso aí é uma incoerência. Tá? Como eu posso provar que Jesus ele é sacerdote? Baseado em quê? E aqui começa o argumento dele. Porque nos versículos 14 a 16, ele fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno e nós devemos se aproximar com confiança ao trono da graça para recebermos misericórdia, tá? E encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aí ele segue. Cada sumo sacerdote, aí ele fala da linhagem de Arão, que o primeiro sumo sacerdote foi Arão, e de Arão os seus filhos, e assim sucessivamente. Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. Então, o sumo sacerdote, ele era da tribo de Levi e da ordem de Arão. E tinha que ser homem. Tinha que ser homem. Tá? E ele era constituído para quê? Ele era escolhido para quê? Ele continua no versículo 1. Ele é constituído, sendo escolhido dentre os homens. E é constituído nas coisas relacionadas com Deus. Porque o sumo sacerdote, ele vivia no templo. Ele tinha sua família, ele era casado. Se você pegar Levítico, se não me engano, 21, o sacerdote não poderia ser calvo, ele não poderia ser muito peludo, ele não poderia ser manco, ele não poderia ser cego, ele não poderia ter nenhum defeito físico, ele não poderia ser anão, ele não poderia ser estéril, não poderia ter o órgão sexual muito grande. Está lá em Levítico. Tá? E essa perfeição dele,
em relação ao seu físico, poderia ter um defeito físico, apontava para Cristo também. Tá? Porque tudo aquilo era símbolo. O sumo sacerdote, tá? E as suas funções, o seu trabalho, apontava para o sumo sacerdócio de Cristo e as suas funções. Aí ele continua. Então ele era constituído nas coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens, porque ele era o mediador entre os homens e Deus. Era ele que pegava os animais, aquilo que o povo oferecia, e dava e levava até Deus, apresentava até Deus. E quando era apresentado o sacrifício do povo a Deus, o pecado do povo era perdoado. Então, o sumo sacerdote ele trabalhava nas coisas de Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Isso nós sabemos. Versículo 2. E ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, dos pecadores, e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, porque ele era pecador. E antes de oferecer pecado pelo povo, ele oferecia pecado antes de oferecer sacrifícios pelo povo, antes de oferecer os animais ali, matar os animais, o bode, a ovelha, né, o cordeiro, para Deus perdoar o pecado do povo, tinha um animal, um cordeiro, que ele matava primeiro para oferecer por si e pela sua família. Então, antes de oferecer sacrifícios pelo povo, ele oferecia sacrifícios por si mesmo e pela sua família, porque ele era pecador. Então, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Versículo 3. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Então, o primeiro pré-requisito aqui para ser sacerdote era ser homem. Ele era constituído, tá? Referente às coisas de Deus, e para oferecer sacrifícios pelo povo. Esse é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito está no versículo 4, que ele fala assim: e ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ninguém se autodenominava sumo sacerdote. Ninguém se proclamava sumo sacerdote. Ninguém se autoelegia sumo sacerdote. Ele tinha que ser escolhido por Deus, assim como foi Arão. Eu não vou detalhar aqui a forma que Arão foi escolhido, porque vocês conhecem. Aquela rebelião de Corá, Abirão e Datã, está lá em Números. Porque Moisés falou: olha, Deus escolheu meu irmão como sumo sacerdote. Aí o povo falou: não, o negócio está errado. Isso é nepotismo. Moisés é o líder, Miriam, irmã dele, profetiza, e Arão, sumo sacerdote. Isso é conversa fiada, rapaz. Que Deus escolheu o quê? E teve aquela rebelião. E Deus falou: Moisés, manda cada príncipe de Israel, das tribos, trazer a sua vara, o seu cajado. E você vai enterrar. Você vai enterrar. Tá? Imagina, no deserto, irmão, não dá nada. E no dia seguinte, manda eles virem aqui. Manda eles voltar. A vara que frutificar, a vara que florescer, será esse o homem que eu escolhi para ser o sumo sacerdote. Vocês conhecem a história. Eles entregam os seus cajados, as suas varas. Moisés enterra, conforme Deus falou. E no dia seguinte, todo mundo volta. Aí eles vão tirando vara por vara. Quando chega na vara de Arão e tira, a vara floresceu. Tá? Deu amêndoas, amendoeira. E ali fica provado que não foi Moisés que colocou seu irmão. Não é nepotismo. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Não foi Arão que se auto-ofereceu. Não foi Arão que pediu para ser sumo sacerdote. Não. Foi Deus que o designou. Foi Deus que o escolheu. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que o vocacionou. Aí o versículo 4 é o segundo pré-requisito. O primeiro, eu expliquei. Versículos de 1 a 3 tinha que ser homem. O segundo, versículo 4, tinha que ser chamado por Deus.
E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ele apresenta os pré-requisitos para mostrar Cristo como sumo sacerdote. Tá? Será que Cristo preencheu esses dois pré-requisitos? Os versículos de 5 a 10 ele vai mostrar que sim. Os pré-requisitos, esses dois pré-requisitos, foram atendidos por Cristo Jesus. Então, agora vem a terceira subdivisão. Os versículos 5 a 10. Cristo Jesus, ele era homem e ele foi chamado por Deus. E para ele corroborar, e para ele provar isso, ele vai citar dois textos de Salmos. E nós veremos agora. Textos esses, um deles ele citou já no capítulo 1, quando ele mostra, a partir do versículo 5, que Jesus é superior aos anjos. Ele cita Salmo 2,7. E aqui ele cita novamente. Então, depois que você entendeu isso, que o sumo sacerdote tinha que ser homem, versículos de 1 a 3, ele tinha que ser chamado por Deus, versículo 4, será que Cristo preencheu isso? Veremos agora. Olha o versículo 5. Assim também Cristo, olha só, assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar, diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse texto, versículo 5, faz o link com o versículo 4, queridos. Porque assim como não foi Arão que se autoproclamou sumo sacerdote, foi Deus que o chamou, foi Deus que o elegeu, foi Deus que o vocacionou, assim aconteceu com Cristo. E aqui ele fala que primeiro Deus o Pai o elegeu para isso. Deus o Pai o escolheu para isso. Assim também, como aconteceu com Arão, que foi chamado por Deus, Cristo também foi chamado por Deus. Por isso que ele fala no versículo 5. Assim, sendo que Arão foi chamado por Deus, assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote. Ele não pediu para ser. O Pai o designou. Mas quem glorificou, quem o chamou, quem o vocacionou, quem o escolheu, foi aquele que ele disse. Aí ele cita o Salmo 2,7. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tá? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O próprio Pai o designou. O próprio Pai o chamou. O próprio Pai falou: eu vou escolher você, meu filho. Você é meu escolhido. Você é o eleito. E o Salmo 2, nós sabemos, inclusive até os rabinos, eles entendiam esse salmo como salmo messiânico. Então ele cita Salmo 2,7 para provar que assim como Arão foi chamado por Deus, Cristo também foi chamado por Deus. Cristo foi designado por Deus. Então esse pré-requisito foi preenchido. Se o sacerdote tinha que ser chamado por Deus, o sumo sacerdote, Cristo foi chamado. E ele cita aqui no versículo 5, Salmo 2,7, para provar isso. E ele prova. Depois ele vai citar Salmo 110,4, que ele vai citar também várias vezes no decorrer da carta, esse salmo. Olha o versículo 6, é a segunda citação para provar que Cristo, ele foi chamado por Deus. Versículo 6. Em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, desde o Antigo Testamento, a ideia de que Deus ia trocar, de que o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico era provisório, ele vai trabalhar em detalhes no capítulo 7, nós veremos lá, era provisório. O sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico era local e nacional, que envolvia só a nação de Israel, o povo de Israel. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio universal, atemporal, eterno
e abrange a todos. Não é só Israel, não é só uma região geográfica, é a todos. É eterno, atemporal, tá? Duradouro e contínuo. Então, o sacerdócio é superior. E quem falou isso foi o próprio Deus. Então, quando ele cita aqui o Salmo 110, verso 4, que é o salmo messiânico também, ele joga pá de cal. Porque ele está citando a Escritura. Não é coisa inventada por ele. Ele não está criando coisas da sua cabeça, teologia da sua cabeça, paranoia, não. Ele está citando as Escrituras. Pai, o Deus Pai, o designou, o chamou para isso. Salmo 2,7 e agora no versículo 6, Salmo 110, verso 4. O Pai disse, Deus, para o rei messiânico, para Cristo, tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote eterno. Tu nunca deixará de ser sacerdote. Traduzindo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Estava lá, no Antigo Testamento. Estava lá. E ele explica, como eu falei para vocês, nós iremos explicar também o que ele quer dizer. No capítulo 7, que ordem é essa? Quem é Melquisedeque? Nós vamos explicar quando chegar no capítulo 7. Então, entendendo isso, porque aqui a ordem, ele inverte a ordem. Tá? Nos versículos de 1 a 3, ele fala que o primeiro pré-requisito tinha que ser homem. E o segundo pré-requisito tinha que ser chamado por Deus, que é o versículo 4. Ele começa com a ordem invertida. Primeiro, os versículos 5 e 6, tá? Que ele cita o Salmo 2,7, no versículo 5, e o Salmo 110, verso 4, no versículo 6, mostra que Jesus primeiro foi escolhido, foi eleito, o Pai escolheu, o Pai designou. E nos versículos 7 a 10, tá? Ele preenche esses pré-requisitos porque ele era homem. Ele se tornou homem, plenamente homem. Tá? Versículos 7 a 10, ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias da sua humanidade, carne aqui é humanidade, ele era um homem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias da sua humanidade, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Lembra do Getsemane? Lembra das orações que ele fez no decorrer do seu ministério? E aqui é uma memória do Getsemane. No Getsemane, que significa prensa de óleo, né? O nome, ele foi prensado, ele foi esmagado, ele foi triturado, ele sentiu a dor da morte, ele sentiu a ânsia da morte, ele viu a morte. E ele pensou em parar, ele pensou em desistir, mas ele disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Os vasos, a tensão ou a pressão psicológica foi tão grande que os vasos capilares, as veias da cabeça se romperam e ele começou a sangrar. Tem até um nome disso aí. Eu esqueci agora. Eu não pesquisei, mas tem um nome. Que é quando a pressão psicológica é tão forte, né, os vasos chegam de fato a romper. Então você vê ali a sua humanidade, a sua plena humanidade. Tá? Ele, Jesus, no dia da sua carne, da sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, que era o Pai. Foi ouvido por causa da sua reverência. Ele teve que enfrentar a cruz. E ele enfrentou. Versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pelas coisas que sofreu envolve a cruz. Todo aquele sofrimento que envolveu a sua morte. Tá? Ele era filho, mas o pai não poupou. Ele era filho, mas o pai não tirou. Ele era filho, mas o pai não o livrou, porque ele tinha que passar por aquilo. Tá? Então você está vendo aqui a sua plena humanidade. Se para ser sacerdote tinha que ser homem, ele era homem. Se para ser sacerdote ele tinha que ser escolhido por Deus, Cristo foi escolhido por Deus. Conforme os versículos 5 e 6, que ele cita aí o Salmo 2,7
e o Salmo 110, 4. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, seguindo aqui a lógica do Salmo 110, 4. Então ele vai ampliando, ele vai cortando o caminho, ele vai tirando o embaraço, ele vai esclarecendo sob a ordem de Melquisedeque e chega ao clímax no capítulo 7, que ele vai explicar o que é essa ordem e por que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, por que o Pai escolheu, por que o Pai nomeou, por que a ordem levítica foi tirada, por que a ordem araônica era provisória. Tudo isso ele vai explicar no capítulo 7 e nós veremos em detalhes quando chegarmos lá, em detalhes. Iremos esclarecer de maneira clara, coesa, precisa e consistente. Então, os versículos 7 a 10, você tem um requisito que é preenchido, tá? Que da sua plena humanidade. Então, no versículo 9, que é um versículo maravilhoso, repetindo aqui, ele fala: e tendo sido aperfeiçoado, ele sofreu, ele morreu, ele padeceu. Depois de ele morrer, padecer, sofrer, ressuscitar, tornou-se o autor da salvação eterna. A salvação que ele que ele trouxe, a salvação que ele promoveu, não foi provisória, não foi algo que tinha prazo de validade, não. É eterna. Ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A igreja, eu e você. Versículo 10. Então, depois de ele realizar a sua obra, o seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a memória aqui é o Salmo 110, verso 4. O Pai falou, Deus o Pai, ao rei messiânico: tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote eterno. Ele não disse, tu vai ser um sacerdote provisório. Tu vai ser um sacerdote com prazo de validade. Não, tu serás sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Não há mais uma outra ordem. Cristo, ele é sacerdote eterno, para sempre e contínuo, porque ele não morre. Ele é eterno. Então, os dois pré-requisitos foram preenchidos por Jesus, porque ele era humano, ele era homem, e foi designado e escolhido por Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Vai a ele, que ele está pronto para te ouvir. Não envelhece, não dorme, ninguém pode substituí-lo, ninguém pode tirá-lo da sua função, do seu cargo. Então nós podemos ir a ele, porque ele é o autor da nossa eterna salvação. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas exposições.